Bom, pessoal, nós estamos aqui hoje para a 10ª Jane Austen Lives, aliás, hashtag Jane Austen Lives, que eu comecei e não achei que fosse ter tanto participação e tantas pessoas interessadas em falar sobre Jane Austen, isso é importante. Eu queria destacar aqui, porque eu recebi um e-mail falando sobre essa questão da mudança. Eu coloquei durante a semana porque estava comprometendo o meu final de semana. O que é isso? Eu não estou saindo de casa. Mas acontece que a gente tem hábitos de final de semana aqui em casa, né? Então, aí eu tava perdendo esses hábitos, porque ou eu tinha live no sábado, eu tinha no domingo. Enfim. E outra coisa que eu quero destacar é que as pessoas que estão aqui nessas lives, como a Thaís, elas não são necessariamente pessoas que estão na academia, na Letras. A Thaís está na Letras da UFC. Mas não é porque ela está na Letras, é que eu não estou privilegiando acadêmicos, mas é porque eu sou acadêmica, então, consequentemente, eu vou ter mais amigos da academia. Isso aí é notório, né, nas minhas amizades. Então, a gente tem que entender que quem está falando de Jane Austen no Brasil ainda tem esse gancho com a academia, o que é muito legal. Mas tem pessoas também de todas as áreas do conhecimento que fazem pesquisas, investigações sobre a JJ. Olha, não fala JJ. A intimidade, né? JJ, aqui em casa é JJ, para não ficar Jane Austen, aí a gente fala JJ. Bom, nós temos alguns tópicos e eu, antes de começar de falar desses tópicos, que o título que a gente vai falar sobre as webséries, que é uma coisa muito interessante, eu me interesso muito porque as adaptações de Jane Austen não ficam presas apenas aos canais importantes da Inglaterra ou ao Hollywood, né? Então, a Thaís, antes de começar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do Fantástico Mundo de Jane Austen, do Café com Jane Austen também. Sim, tá. Primeiro, Adriana, obrigada por esse espaço e parabéns por essa iniciativa de estar sempre renovando o debate sobre Jane Austen e até trazendo para a gente, para o pessoal que está ficando em casa, bons conteúdos, né, para passar esse tempo, para se ocupar com coisas boas. Eu sou Thaís Brito, eu moro em Fortaleza, sou jornalista e como a Adriana falou, eu estudo letras, letras está sendo a minha segunda graduação e eu faço basicamente pelo interesse em literatura inglesa e fico super feliz quando tem alguma disciplina de literatura inglesa. E faço na modalidade EAD, porque não daria para conciliar presencial com o meu trabalho. E como eu até falei com a Adriana antes, eu não falo de uma perspectiva acadêmica, porque infelizmente até agora eu não tive a oportunidade de produzir nenhum artigo, produzir ciência relacionada a Jane Austen ainda, mas pretendo. Por favor. Mas eu falo mesmo, mas eu falo mesmo do ponto de vista de fã, porque sou admiradora da Jane Austen já há muito tempo. Comecei com um canal no YouTube chamado Fantástico Mundo de Jane Austen. Comecei lá em 2016, acredito. E com o tempo eu fui perdendo um pouco o ritmo de fazer vídeos, que dão muito trabalho. Mas eu fiquei mais concentrada no Tumblr, fazendo algumas postagens como um blog e também alimentando o Instagram, né, já que é a hora do merchan, @MundoJaneAusten. E no ano passado a gente se juntou, eu, a Adriana, a Valéria Fernandes e a Moira Bianchi, e a gente começou a fazer o podcast Café com Jane Austen, onde a gente simplesmente se junta para falar sobre algum tema relacionado à autora. A gente já analisou Sanditon, a minissérie, a gente já falou muito sobre Orgulho e Preconceito por lá, as cenas que a gente mais gosta, as adaptações que a gente mais gosta. E, enfim, eu sou sempre animada para falar de Jane Austen e a minha vibe, eu sou muito apaixonada por adaptações diferentes. E aí, quando a Adriana perguntou se teria algum tema que eu gostaria de falar, pensei nas webséries, porque eu sou um pouco da doida das webséries. Já assisti algumas e ainda pretendo assistir mais, porque tem muita websérie baseada nos livros de Jane Austen. Sim. Eu só queria fazer um parênteses. I'd like to say in English, okay?
because Ephigenia from Greece is here with us. Wow. And there is too late, but thank you for coming to our meeting. Wow, it's really late. Thank you. It's a pleasure to see you here, Ephigenia. Thank you. Now we're returning. Is ok? Ok, pessoal. A Thaís já deu um breve no sentido de curto espaço de tempo, ela falar sobre o que ela faz, porque ela faz muita coisa. Ela está sendo só humilde em dizer assim, porque eu comecei com os vídeos, eu te conheci pelos vídeos, pelo canal do YouTube, Fantástico Mundo de Jane Austen, e aí depois a gente foi desenvolvendo, desembolando, acho que também teve uma entrevista, não foi? Eu tô bem confusa aqui agora, mas enfim. Foi, eu acho que a entrevista ainda foi antes do canal, né? Eu trabalhava num jornal daqui de Fortaleza, e no ano do bicentenário de Jane Austen eu consegui fazer um material especial. Eu nem era do caderno de arte, mas quando falaram de Jane Austen lembraram de mim, não sei. Legal. Porquê. Eu tô dando uma de popstar. Nem lembro quantas entrevistas eu já dei. Vamos rir. E aí foi super legal. Vamos tentando perder a pose. Mas olha só, uma coisa que eu queria destacar é que a contribuição, por exemplo, a ideia que você teve de fazer o podcast Café com Jane Austen também é muito interessante e ele está disponível nas principais plataformas, né? Que eu tenho certeza, porque é lá que eu ouço, né? É no Spotify, mas você pode me falar em quais outras plataformas está? Tem também no Apple Podcasts, tem no site anchor.fm, que lá é mais fácil achar. E, gente, eu não lembro qual é o outro, eu sei que são 4, mas tem um que as pessoas pediram bastante pra gente colocar lá. SoundCloud? Não é no SoundCloud, é outro. Mas enfim, se você for no Instagram, @café com Jane Austen, o link da bio é um linkzinho que dá pra você ver em todos os locais que dá pra escutar a gente, porque a minha memória é péssima mesmo. Então, assim, mesmo você estando lá na UFC, que não é aquele programa da Globo, tá, gente? É a Universidade Federal do Ceará. Você já pode falar com mais propriedade de Jane Austen, porque primeiro, você é leitora, e também porque você já tem todas essas mídias aí envolvidas, e você está envolvida há muito tempo. Então, né, não dá para fugir dessa responsabilidade. Nós vamos começar hoje a falar sobre The Lizzie Bennet Diaries, que a gente tem um livro em português. A série está no YouTube, portanto, até onde eu vi, tinha bastante capítulos traduzidos, né, legendados. Sim, a série toda está legendada em português. Eu não tive a oportunidade de assistir tudo. E uma continuação, que seria uma outra vertente, que não tem a série ainda? Tem? Tem. As Épicas Aventuras de Lydia Bennet também. Não tem a série, esse livro ele expande um pouco no futuro, depois o que aconteceu depois que a série acabou. Mas ela usa muitos elementos da série que a gente conhece. Tá. Seria bom ter uma série com a Lídia. Com certeza. Essa série, ela estourou aqui no Brasil rapidamente, depois foi lançada no YouTube, né? E virou livro, inclusive. Também teve DVD nos Estados Unidos. E também ajudou porque uma pessoa se solidarizou e começou a fazer legendas, né? A tradução das legendas. Então, vamos começar com The Lizzie Bennet Diaries, que você está falando aqui, elemento transmídia. Vamos falar o que é isso, que os estudos de intermedialidade estão presentes também na minha vida, mas eu prefiro ouvir de você. Você vai ajudar muito, então, nesse diálogo. Bom, webséries, né? Primeiro, só falar um pouquinho delas, nada mais é do que uma narrativa que ela é produzida de forma seriada, na verdade, dividida no que a gente chama de episódios, da mesma forma de séries convencionais que a gente conhece na TV, mas elas são produzidas exclusivamente para mídia online. Num conceito maior, a gente pode dizer que as séries da Netflix também são webséries, porque Netflix é uma plataforma que está disponibilizada exclusivamente online, na internet, né? Mas as que eu vou falar hoje, as que trazem as narrativas de Jane Austen, elas são todas disponibilizadas no YouTube. E aí, a característica delas é que geralmente os episódios têm uma duração bem mais curta
Então, quando a gente fala que The Lizzie Bennet Diaries tem 100 episódios, isso pode assustar a pessoa que está com preguiça de passar por tudo isso. Mas quando a Sim. gente fala que cada episódio leva cerca de 5 minutos, é uma coisa aí mais possível de se fazer, né? De se começar. Uhum. Então, eu gosto de começar falando de webséries por The Lizzie Bennet Diaries, porque para o universo de Jane Austen, foi ela quem começou tudo. Foi a Sim. partir dela que as outras vieram, tanto que a gente pode observar que o formato ele é muito influenciado por The Lizzie Bennet Diaries, né? Que é The Lizzie Bennet Diaries começou em 2012, ela ficou um ano no ar, então toda semana saía episódios novos. Eu acredito que eram 2 episódios por semana, se não me engano, Que é não me falha a muito. memória, né? 2 episódios, mas assim, 5 minutinhos, né? E aí o elemento transmídia que a série trouxe foi porque eles não ficaram restritos apenas à plataforma YouTube, apenas com a narrativa do vlog da Lizzie, porque a história era Lizzie Bennet como uma menina de pouco mais de, acho que ela tinha 21 anos no começo da série, e ela era ainda estudante na faculdade, e ela resolveu contar a história da vida dela para a internet, como um projeto da própria faculdade dela, porque ela estudava comunicação. Uhum. E aí, eles não deixaram a gente ficar sabendo da história apenas por esse ponto de vista. Não era apenas a Lizzie que contava a história. Todos os personagens, eles tinham perfis no Twitter, que você podia acompanhar, e eles traziam essa presença dos personagens nas redes sociais, interagindo entre si, de uma forma muito verossímil. Então, você que conhece os personagens de Orgulho e Preconceito, primeiro que você primeiro compra essa nova narrativa do século XXI, né? Que tá todo mundo hiperconectado, é todo mundo da nossa geração, tá todo mundo vivendo esse mundo aqui de 2012, que foi quando a série estreou. Uhum. E fazia muito sentido as interações entre eles, né? A gente tinha ali naquele começo de história a Caroline Bingley falando quanto ela estava entediada de estar ali naquela cidade pequena. E aí uma das únicas pessoas que respondia a ela era o Darcy, dizendo que também estava entediado e tal. E aí você ficava... Eu não tive a oportunidade de acompanhar ao mesmo tempo, né? Porque você ia vendo a história sendo contada pelo vlog da Lizzie e pelas outras redes sociais, mas quem estava tendo essa oportunidade de acompanhar ao mesmo tempo, estava respirando aquilo ali, tipo, essa semana estamos aqui no capítulo 1 e 2 de Orgulho e Preconceito, então tudo relacionado àquele ponto da história, eles foram bem, assim, próximos em termos de cronologia do romance, você tinha esse universo de imersão. E alguns elementos da história não fazia sentido que aparecessem no vlog da Lizzie, por exemplo. Até porque ela era uma garota gravando do quarto dela, contando, por exemplo, os pais dela não aparecem em nenhum momento na websérie toda, porque não faz sentido, né? Tipo, a gente como jovens, ei, mãe, vem aqui gravar um vídeo comigo. Então, mas alguns acontecimentos você tinha acesso a eles por causa desse texto que estava acontecendo fora do vlog. Uhum. Então, um exemplo que eu acho muito legal é quando uma analogia que seria a visita de Elizabeth para Pemberley, ela vai até São Francisco, que é a cidade onde o Darcy mora, e como eles já estão se dando um pouquinho melhor, ele convida a Lizzie para dar um passeio por São Francisco, para mostrar a cidade para ela, junto com a irmã, com a Gigi. E a Gigi tira foto, ela é super empolgada, né? Ela super shippa o irmão dela com a Lizzie, e ela tira muitas fotos e vai colocando no Twitter dela. Então, tipo, o episódio ainda não saiu, mas você tá aqui navegando no Twitter e já tá aparecendo as fotos do passeio. Gente, eu queria muito ter acompanhado. E são muito lindas as fotos. Sim. Eu posso fazer um recorte, assim, na interrupção, quer dizer? Claro. Então, essa questão da intermedialidade,
ela é, para mim, o que você tá falando assim, ó, meu Deus, eu tenho que escrever, eu tenho que orientar alguém que fale sobre isso, que coisa fantástica, porque a gente não tem noção de como que foi isso, né? Assim, esse tanto de recursos midiáticos que eles usaram, porque não é só a criação no YouTube, né? Você falou de Twitter, você falou de visitar outros lugares e praticamente você ir com a pessoa, e também teve o livro, e curioso, aí eu vou fazer uma crítica, quando isso é feito nos Estados Unidos, hahaha, que legal, que barato. Aí quando faz uma adaptação no Brasil, aí é aquele. É. Mas isso não é. Nossa, gente, quando anunciam a adaptação no Brasil, o pessoal já vai munido de argumentos para não gostar, né? Tipo, nossa, vai ser muito ruim. Tipo, calma, vamos ver primeiro. É claro que a gente tem uma construção que está sendo feita aí ao longo dos anos, não estou falando nem que está certo nem que está errado, mas existe uma construção em rejeição a essas adaptações que essa emissora faz, independentemente dos livros ou do roteiro. Então tem esse julgamento. Aí só que a gente já vai tudo, né? A gente que eu tô falando, o público em geral vai todo armado e não É, perde, né? Perde a essência. Então é só uma crítica assim, porque The Lizzie Bennet Diaries com certeza teve gente que poderia ser minha mãe gostando, que eu ouvi falar. Eu ouvi as pessoas falando do encontro de Jane Austen em 2016 sobre essa websérie. Então eram pessoas ai, que que legal. podem ser minhas, né? Elas poderiam ser minhas mães, assim, na idade, e estavam lá gostando de uma coisa muito atual, muito moderna, se for olhar, né? Então não é uma É, questão de ser jovem que não tá nem aí para adaptação, que não liga se fazem, sei lá, mudanças radicais, né? e só complementando, Adriana, tem um trabalho já de uma colega minha que era da comunicação da Please, please, please. UFC. Ah, Ela fez o trabalho dela de mestrado, foi sobre The Lizzie Bennet Diaries e as múltiplas narrativas que a websérie trouxe. É bem legal, eu vou te mandar depois para você dar uma tá. olhada. Eu vou Da querer, porque Mariana Moreira. Não sei nem se ela está aqui assistindo e eu repete, já estou falando dela aqui. repete, por favor, o nome dela, que eu te atropelei. Mariana Moreira. Eu Ela acho, se formou eu em. acho que eu já vi, mas não, nem sequer baixei, porque não tem vida, né? Eu teria que ter outras vidas, inclusive, tipo gato, assim, 7 vidas para ler, porque Uhum. eu gostaria. É Mas, bem interessante. Ela traz essa questão da transmídia, do paratexto, sim, desse texto que está rolando por fora da própria websérie. É muito legal. aham. Inclusive, só fazendo uma, como diz a Moira, fazendo um jabá aqui, eu descobri que lá na Universidade Federal de Goiás, a professora Thaís Flores Diniz, que ela é da UFMG, foi minha professora de literatura, foi que a professora que me apresentou Jane Austen, ela está sendo lida com na disciplina de mestrado sobre intermídias. Olha que Massa. vai tudo se, sabe? Vai tudo se juntando. E a Thaís já é professora, que talvez seria aposentada, mas continua trabalhando. Então é uma pessoa que está assim, na crista da onda por mais de 70 anos, com certeza que ela tem. E está falando de uma coisa muito moderna, né? Bom, Sim. agora eu queria saber se você ainda tem alguma coisa para falar da intermedialidade, porque a gente tem seis tópicos, né, para falar. É. Eu me empolguei um pouco quando eu construí os tópicos, Mas mas tranquilo, porque você vai falar de cada um dos livros da Jane Austen adaptados para webséries. É importante não deixar isso. ninguém de fora. Isso. Essa questão da transmídia, como eu falei que The Lizzie Bennet Diaries meio que foi um modelo para as outras que vieram depois, algumas outras tentaram fazer também. Nem todas tiveram, né, o mesmo sucesso, Claro. mas eu posso ir falando dessas questões a partir do momento em que a gente vai para outros tópicos. Mas Isso. antes de levar para os outros livros, eu queria dar uma informação e fazer uma pergunta, que aí quem está assistindo pode tentar responder também. Tá. Uma informação é: todos os romances completos da Jane Austen já tiveram iniciativas de websérie. Quando eu digo iniciativas é porque nem todo mundo conseguiu ir até o final e contar a história toda, né? Sim. Nem todo mundo conseguiu fazer a série completa, mas já teve um primeiro episódio, um projeto, alguma coisa. Então isso aconteceu para todos os livros Uhum. completos, né? Agora, a pergunta que eu faço é: qual você acha que teve menos ideias de websérie
E qual você acha que teve mais? Eu vou deixar o público que está nos assistindo responder, porque eu sou até suspeita. Eu tenho o menos cotado, eu sei. Talvez ficaria entre um e dois ali, dois títulos, mas deixa a galera responder aí. Vamos ver se alguém se dispõe a falar. Porque o mais adaptado a gente já sabe, né? A gente tem uma Será? intuição assim, bola de cristal. Bom, a Samira disse que foi Mansfield Park menos cotado. Menos cotado, Mansfield Park. Vou ver se vou esperar alguém. Ah, a Fran, que está pela adaptação em Jane Austen, diz que menos foi Persuasão, mas poderia ser Orgulho e Preconceito. Uhum. Tá. Respondo logo ou deixo? Peraí, Respondo, né? tem mais, ó, mais Orgulho e Preconceito, que foi a Samira também que respondeu. Robert Mais Selma, Abadia. Cabra, Orgulho e Preconceito. Acho que você pode responder por uma questão de tempo. Tá bom. Então vamos lá. Menos cotado deve ser o Querido Persuasão, a Agnes de Lem. Então vamos lá. Gente, o que teve mais webséries, mais ideias de webséries, com 6 produções, foi Razão e Sensibilidade. Orgulho e Preconceito só teve uma. Eu acho que The Lizzie Bennet Diaries foi tão bombástico que ninguém se atreveu mais a fazer nada com Orgulho e Preconceito. Só um parênteses aqui que eu lembrei e fiquei na dúvida e não perguntei. Para você não, Thaís, porque talvez seja aquela do ping-pong. Mas o pessoal que está assistindo a gente, o nosso vídeo tá bom, porque eu estou usando só o meu Wi-Fi. Normalmente eu uso Wi-Fi e dados do celular, porque depois fica horrível a gravação, não sei. Então, se alguém puder nos responder, acho que é importante. Enquanto você responde, então, razão e sensibilidade, só para recapitular, tiveram 6? 6. Dessas 6, é muita coisa. Dessas 6, 4 ficaram incompletas. Uhum. E 2 foram até o final. E aí eu vou falar de uma delas que foi a que eu assisti e que eu Tá. gostei. E a que teve menos tentativas de transformar em websérie, para minha surpresa, não é Persuasão. Persuasão, onde eu falo, todo mundo já sabe que eu vou falar. Por favor, deem mais atenção para Persuasão, adaptem mais Persuasão, sou Por louca por favor. Persuasão. Mas o que teve apenas uma, além de Orgulho e Preconceito, claro que a gente já falou, foi Mansfield Park, que só Claro. tem uma websérie, mas é completinha e uma das minhas preferidas e que eu vou falar Sim. depois. É um livro difícil de recepção, porque ele é um livro mais denso de leitura, é um livro grande, né, também, mas ele Sim. toca assuntos que a gente fala assim, não, que personagem boba, querendo que essa personagem fosse, assim, bela, resolvida e do público Ela resolvida. do século XXI, e não é bem assim, né? Não tinha como a Fanny ser tão emancipada como a galera gostaria. E o Edmund Bertrand é um rapaz bem apático e, né, gente, o que ele vai ser? Ele não é rico, vamos dizer a verdade, né? Ele vai ser pastor, ele é o segundo filho, então não vai herdar, tá bom? Alguém falou que tá tudo bem. Várias pessoas. Ótimo. Eu não estava vendo. Bom, então você vai fazer um recorte agora sobre a mais votada, então, que é você, como jornalista, sabe encaixar as coisas bem encaixadas aqui, ó. Você vai falar A sobre. pessoa já pensa num roteiro. Exato. Muito bem amarrado. Antes de falar o nome, só lembrando, pessoal, que essa live, essa primeira parte, vai ter 30 minutos. E depois nós vamos fazer mais uma de 30 minutos. Por quê? Tá ficando muito pesado para enviar para o YouTube. Enfim, é uma confusão aí. Senão a gente perde também a qualidade do vídeo na hora que eu vou editar. Então, se sair, se a gente desligar, a gente vai despedir, vai voltar, mas todo mundo de volta aqui. Vale ponto, tá? Bom, você vai falar agora do Project Dashwood, que é Razão e Sensibilidade. Conta para nós. Isso. Então, das duas webséries que conseguiram ir até o final com Razão e Sensibilidade, a gente tem uma que se chama Eleanor and Mary and Take Barton, que seria as duas irmãs fazendo um vlog do quarto da faculdade, que teria sido ideia da Marian.
Mas esse outro, que é o que eu consegui assistir até o final e que eu gosto, é uma websérie chamada The Project Dashwood, Uhum. que eu achei curioso porque essa websérie ela traz um protagonismo para Margaret, que é a irmã mais nova, a Isso. criança, Aham. que ela é esquecidinha, né, em Razão e Sensibilidade. Ela funciona mais para, sei lá, ter uma desculpa para ter uma pessoa que chegue perto dela e vá falar com a irmã, por exemplo, o Sim. Edward se afeiçoa a Marianne. Mas nessa websérie, ela não é tão criancinha, ela é adolescente e ela tem vontade de ter uma carreira no cinema, de ser Olha, produtora de vídeos. E aí ela resolve que está na hora de fazer um vlog sobre a vida dela, né? super moderna. E ela resolve contar a história da casa dela, né? Apresenta, chama as duas irmãs para estar sempre nos vídeos. E a série começa 2 semanas depois que o pai delas morreu, né? Que é também o começo de Razão e Sensibilidade a essa morte aí do pai delas. E o interessante é que a Eleanor, como irmã mais velha, ela já morava fora de casa, ela já tinha ido para uma cidade grande, trabalhava num grande jornal, mas quando o pai ficou doente, ela voltou, resolveu, né, ficar em casa junto com a família naquele momento difícil, no final da doença dele. E aí estão lá as três irmãs. A Marianne estuda arte, então o legal dessas webséries é que elas trazem esse desafio de renovar os personagens para o século XXI. E aí a gente já não tem pessoas que são desocupadas, né? A gente já não tem pessoas que são daquela classe social onde você está só estudando para ser esposa. Então, tem esse desafio de traduzir em profissões, em o que você está estudando, para casar um pouco com a personalidade daquelas personagens que a gente conhece. Então, eu Uhum. gosto muito de ver nas webséries como eles trazem como eles acham essas soluções para os personagens. Uhum. Então, essa websérie, você vê que ela foi feita bem de baixo custo, ela não tem aquela produção toda como The Lizzie Bennet Diaries teve, você vê que ela é bem caseira, mas o roteiro é bem interessante. Eu acho que ela tem, eu anotei aqui, gente, peraí, minha colinha. É a cola. Ela tem 100 episódios também, mas os episódios também são curtinhos, assim, então dá para ir assistindo rápido. E uma das coisas que eu gosto é que eles tentam, eu não sei se na época eles tentaram colocar os personagens no Twitter ou extrapolar a narrativa além dos vídeos, dos episódios. Eu fiquei muito concentrada nos episódios, mas eles têm essa coisa da interatividade porque, assim como The Lizzie Bennet Diaries, eles também fazem um episódio de perguntas e respostas. Então, é um episódio onde eles não numeram como episódio da série, mas é o episódio que eles tiram para responder perguntas de quem está acompanhando. Uhum. E aí, claro que as respostas dos personagens vai condizer com o que os personagens, né, o que a gente conhece deles, né, o que a gente espera que eles se comportam dentro dessa nova roupa do século XXI. E aí, mas é bem legal a série e eu ainda não vi a outra de Barton, mas ela parece ser boa também. Mas eu indico The Project Dashwood para quem tiver Tá. curiosidade. Eu vou te dar um para casa. A gente pode fazer a quatro mãos. A gente fazer elencar essas séries e os links para essas webséries para a gente publicar tanto no seu blog, no Tumblr, né, e no nosso da Jasbra, para ficar como referência também, porque Uhum. fala aqui e se perde. Eu só queria fazer um comentário também, fazendo outro jabá, que hoje é o dia do jabá. Você falou dos personagens respondendo e tal. A gente teve uma coluna em 2013, eu estou na dúvida, 2013 provavelmente, chamada Jane Austen Irônica, que era uma newsletter que a gente escrevia, eu e a Tatiana lá do Rio, respondendo as dúvidas das leitoras principalmente. E nós assumíamos as pessoas perguntavam mesmo, como se fosse uma
voltei. Voltou. Eu Voltou. coloquei a internet no meu celular também, porque você começou a ficar em looping sua imagem. É, foi o que aconteceu para mim. Tá. Só recapitulando aqui, minha gente, de nossa irônica é uma seção, né? Lá uma seção não, é uma hashtag ou uma categoria que a gente usou no janeaustenbrasil.com.br. Então, quem quiser ver as loucuras que a gente fazia, virou até meme, umas coisas assim, também passando por essa parte aí da transmídia, né? Virando a fala dos personagens e as imagens dos filmes virando memes. Você tem mais alguma coisa para falar sobre esse projeto, Dashboard, que é bem moderno também, né? Não, pode passar. Eu só tô. O pessoal tava dizendo que travou. Queria só saber se Travou. já tá tudo bem para Volta. todo mundo. A Jane tá aí, que a Jane é firme e forte também, colabora lá pro blog da Jasbra. Vamos ver se o pessoal que tá online aí responde. Se Tá, voltou, né? Mas de tá. qualquer Você já maneira, sabe se fez 30 minutos? Porque aí qualquer coisa a gente já encerrava eu aqui. e tem os outros quatro. A gente pode encerrar daqui a pouco e voltar, não é Tá. uma boa ideia? Sim, sim. A gente encerrar agora, já que travou, e volta. Tá Mas nós certo. vamos encerrar e voltar, tá? Me aguarde. Fica aí, gente.